Olá, pessoal, boa tarde. Afinal, já é meio-dia, né? Como eu falei, a nossa live ela vai ser sem enrolação. Ela vai ser direto ao ponto. Vocês fiquem tranquilos. Quero no máximo 30 minutinhos aí falar com vocês, explicar um pouquinho. O tema foi escolhido e eu tenho certeza do porquê ele foi o primeiro tema escolhido aí dessa série de lives que a gente vai fazer toda quinta-feira, agora, meio-dia, né? Como a gente já combinou. Por quê? Porque você vê no Instagram, a gente vive numa realidade hoje de redes sociais, de realmente onde as pessoas mostram muito o quê? As coisas boas, né? Elas mostram quantos condomínios elas ganharam, como a vida de síndico permitiu que ela viajasse, crescesse e tudo mais. Só que assim, eu desafio vocês a encontrarem um síndico em que postou lá: pessoal, hoje eu perdi o meu condomínio, hoje na eleição eu não consegui vencer essa eleição e eu perdi esse condomínio. Eu particularmente eu nunca vi, né? A gente tá sempre falando o quê? Quando a gente conquista um contrato novo, um condomínio novo, a gente sempre fala dessas coisas boas. Enfim, então o tema que a gente vai tratar são os erros que eu cometi durante a minha carreira. E eu não sei vocês, mas eu cometi muitos erros. Eu não vou conseguir passar para vocês todos eles, mas eu vou passar de uma forma para poder ensinar vocês, para poder ajudar vocês a não cometerem os mesmos erros e realmente aprenderem comigo, né? Naquilo que eu errei e demorei um pouco para poder aprender. Apesar de ter começado no mercado de condomínios e como síndica há bastante tempo, desde há 10 anos já que eu atuo nesse mercado, mas como síndica tem 4, enfim, comecei nova, porém errando muito, como muitos de nós mesmo, a gente começa errando, essa é a nossa realidade, é assim que a gente vai aprendendo. Então vamos para o primeiro erro. Principalmente no início, eu me desesperava muito diante de um grande problema. A gente que é síndico, a gente lida com diversos problemas o tempo inteiro, o tempo todo, né? E às vezes eles assustam um pouco a gente. Eu já tive problemas grandes, por exemplo, em obra de fachada, em que a empresa não queria continuar, ela alegava algo que não estava no contrato, ela estava pedindo um valor muito mais alto para poder continuar a obra, sendo que não era aquilo que estava em contrato, graças a Deus, né? A gente estava amparado pelo contrato. Porém, em alguns momentos desses, eu me desesperava diante de um problema muito grande. Eu era pessimista e eu achava que aquele problema não tinha solução. E aí, diante disso, o que acontecia? Eu me paralisava. Eu paralisava diante daquele problema e demorava a resolvê-lo. E problema grande, ele precisa ter muita sabedoria, porém, você precisa, muitas vezes, agir rápido. Então, eu demorava a agir. E nisso eu criava mais problemas. Cobrança dos condôminos, os condôminos achando que eu não estava me preocupando mesmo com aquele problema, só que eu sabia que aquela não era a realidade, né? Eu realmente estava desesperada. E aí, pessoal, o que eu mudei na minha gestão nesse aspecto, diante de grandes problemas que aconteciam na minha gestão? Eu comecei a envolver mais as pessoas naquela questão. Por exemplo, você pode consultar o advogado do condomínio, seu advogado, se você tiver, é muito bom que você tenha um advogado para sempre estar consultando questões do condomínio, ou a própria administradora. Olha, eu estou com um problema na obra, a empresa está alegando tal coisa e não é isso que ocorreu, não é isso que está em contrato e tudo mais. Ou então, principalmente em condomínios grandes, sempre tem um engenheiro como condômino, um advogado, um contador, porque normalmente os problemas do condomínio são nessas áreas, são nesses âmbitos. Então procure essas pessoas. Muitas vezes elas já se disponibilizam, elas já são, por exemplo, já fazem parte do conselho, ou então elas de alguma forma elas se colocam à disposição. Então aproveite isso e realmente compartilhe o problema, principalmente com o conselho.
E, obviamente, se for necessário, realmente convoque uma assembleia para você poder debater esse tema. Mas para isso, para você poder debater, seja você apresentar o problema para o conselho, seja você apresentar o problema para os condôminos, você precisa saber daquilo que está acontecendo. Por exemplo, se é uma obra ou se é alguma outra prestação de serviço, você precisa ler o contrato até você entender cada ponto dele. Cada ponto que a empresa não está cumprindo, ou o ponto que às vezes o próprio condomínio está querendo exigir algo que não foi acordado. Então você precisa saber muito bem. E foi isso que eu fui mudando na minha gestão cada vez mais, tendo mais tranquilidade na resolução desses problemas que às vezes assustam a gente. Porque a gente, quando começa a ampliar o nosso quadro de condomínios, a gente começa a lidar com problemas distintos. Então, alguns problemas, beleza, esse aqui eu já passei no meu condomínio anterior, mas muitos problemas são novos. E aí você às vezes sabe um pouco da teoria, mas você não sabe ainda na prática como resolver. Porque realmente tem muitas coisas que podem acontecer, muitas variáveis. Então, se você realmente não tiver tranquilidade, você vai paralisar e você não vai resolver o problema ou vai trazer problemas maiores para o condomínio, que foi o que aconteceu comigo no início. Enfim, esse foi o primeiro ponto. Eu vou para o segundo agora. Não entender o poder do conselho para uma gestão mais tranquila. Então, inicialmente, eu não entendia o poder que o conselho tinha. E não dava tanta atenção ao conselho quanto eu deveria. Então, o conselho, ele é aquele grupo de condôminos que naturalmente são os que mais querem ajudar, né? Eles realmente, porque se você for ver, eles não recebem nada por isso. Eu não sei o conselho de vocês hoje, mas o meu hoje, ele trabalha bastante, né? Mas inicialmente eu não dava atenção, a devida atenção, quanto a gente procura dar hoje. E o que acontecia? Um conselho que não sabe o que o síndico está fazendo, um conselho que não participa das decisões do condomínio, ele acha que o síndico, ele começa a desconfiar do síndico. Ele começa a não comprar até as brigas do síndico. E ele não vira, porque o conselho ele tem que ser, de fato, uma extensão assim da sua equipe. É realmente um trabalho em equipe. E quando isso não acontece, você perde muito, porque às vezes numa assembleia é você sozinha ou sozinho contra todos. E aí eu não entendia que era aquilo que eu precisava para ter uma gestão mais tranquila. Por quê? Numa assembleia, por exemplo, com opositores ou pessoas que não concordam com aquela decisão que foi tomada, e a sua decisão ela foi tomada juntamente com o conselho, seja a maioria ou até a unanimidade do conselho, você vai ter pessoas lá que vão defender o seu ponto de vista. Não é que você precisa ser defendido, né? Mas vai defender o porquê que aquela decisão foi tomada. Então, inicialmente, às vezes eu tinha um conselho que não estava junto comigo, que não estava colado comigo, mas por culpa minha, porque eu não trazia ele para mim. Por exemplo, eu não fazia reuniões periódicas, às vezes reuniões realmente para evitar ter um problema. É esse olhar que eu tinha que ter e eu não tinha, de entender que, olha, o relacionamento com o conselho aqui não tá ficando bacana. Eu tô sentindo que eles estão desconfiando de talvez que eu não esteja ágil na resolução dos problemas, ou então na implementação de novas coisas, nas manutenções do condomínio. E aí esse olhar crítico, né, ele foi muito importante para que eu começasse a agir. Quando você começar a ver que o conselho ele não tá simpatizando tanto com você, ele não tá comprando suas brigas, ele não tá junto com você, é momento de você se reunir, de você conversar com eles, mostrar o que você tá fazendo. O síndico, eu não esqueço, tem um condômino, que é inclusive conselheiro, ele uma vez, ele falou pra gente lá no início, quando a gente estava cometendo um erro, que é o último erro que eu vou falar pra vocês. Ele falava assim, olha, o síndico, ele tem que ser igual camisa 10, que faz o gol e balança ali a camisa pra torcida. Ou seja, ele mostra pra torcida que, ó, eu fiz o gol, né? E comemora junto com a torcida. E é justamente isso que a gente precisa fazer com o conselho. Então, chamar o conselho para perto, mostrar para ele, olha,
o plano de manutenção do condomínio é esse aqui. É claro que o plano de manutenção ele tem que ser apresentado para todos os condôminos. Porém, o conselho ele é o primeiro a saber. Teve um problemão no condomínio? É o conselho. Olha, você tem algo, e aí vai depender da autonomia que você tem nesse condomínio. Porém, eu mesmo tendo autonomia, eu peço até as coisas, até material de limpeza, às vezes, vem um pouquinho mais alto, eu mando pro conselho. Ou seja, hoje eu entendi que eu preciso trazer o conselho para perto. Trazer o conselho, realmente ter uma relação boa com o conselho. Muito harmoniosa, até se puder, de uma certa amizade ali. Ser uma reunião leve, sabe? Em que você fala assim, não, realmente, quando ele apontar algo que você tá falhando, não tá legal. Não, realmente, eu concordo com esse ponto. Não, mas olha aqui, pode deixar. Eu vou melhorar nisso, a gente vai fazer isso, aquilo para poder evitar esse problema que você tá me trazendo. E também ouvi-los, do tipo, eu quero saber a opinião de vocês. Como é que tá isso aqui? Não, olha, eu quero ouvir de vocês como é que tá a limpeza do condomínio agora com esse funcionário novo, ou então com essa pessoa que tá cobrindo as férias. Enfim, no início eu não chamava o conselho para perto. E nisso eu errei muito. E eu senti na pele quando numa reunião eu me senti sozinha defendendo um ponto, uma questão, porque eu não tinha um grupo, eu não tinha o meu conselho junto comigo. E se você tiver um conselho contra você, olha, é muito difícil você continuar nesse condomínio. Pela sua saúde mental e realmente porque você vai ser travado de muitas coisas. Porque imagina para os condôminos, poxa, se os caras que se disponibilizaram para serem conselheiros do condomínio, as pessoas que mais se interessam na teoria pelo condomínio, não estão a favor desse síndico, dessa síndica, então eu também não tenho por que tá a favor. Enfim, então assim, inicialmente eu pecava muito nisso, em não chamar o conselho para perto. Então chame o conselho para perto. E isso tem o poder de trazer muita tranquilidade. E também deu devido valor. Aconteceu essa semana, a gente teve uma assembleia, foi na terça-feira. E uma moradora veio parabenizar, porque é o segundo ano que a gente está nesse condomínio, mas eu particularmente nunca tinha visto essa moradora numa reunião, mas ela estava nessa última, e ela veio elogiar a gente, olha, gostei muito de ter uma gestão imparcial, sabe? Que procura os interesses dos condôminos, da maioria, e não os próprios interesses e tal, e tudo mais. Eu entendi que ela estava querendo falar das últimas gestões. Porém, o que eu fiz ali? E o conselho estava presente. Eu falei assim, olha, gostaria de agradecer. De fato, é isso que a gente mais procura. Uma gestão imparcial. Né? Uma gestão efetiva e mais imparcial. Porém, eu não posso deixar de falar aqui do conselho. O conselho, ele tá com a gente, ele nos ajuda, ele nos indica empresas, eles apresentam pra gente as insatisfações, eles estão ajudando sempre, às vezes com um funcionário, alguma coisa. Olha, a gente pode contar com o conselho para tudo. E eu queria que a senhora soubesse disso. Ou seja, de fato, eu não estava puxando o saco do conselho. Aquele conselho realmente ele é muito participativo. Eu estava dando honra, né? Eu estava dando honra ao trabalho que eles faziam. Então, fique ligado, não cometa esse mesmo erro. Sua vida vai ser mais tranquila do que o início da minha carreira se você colar no conselho e se tornar amigo dele, né? E, gente, o terceiro ponto é algo mais pessoal, talvez. No início da minha gestão, eu não ligava tanto para minha aparência, a forma como eu me apresentava nos condomínios. E eu só fui ver que isso era de fato um problema quando eu mudei e eu vi a diferença. Por exemplo, numa assembleia, e é claro que eu, por exemplo, eu comecei como síndica, de 21 para 22 anos. Então, eu era bem nova, né? E eu achava que eu cuidava da minha aparência porque eu tinha um pouco desse cuidado de não me aparentar uma menina, mas me aparentar como uma mulher, de fato. Porém, quando realmente eu comecei a me vestir, a me portar, e não era só também uma questão de aparência, é realmente a forma como a gente se porta, e isso envolve diversos aspectos, a forma como você se impõe nas assembleias, a forma como você fala, a forma como você é claro na sua linguagem. Mas a questão da aparência, quando eu estava bem vestida, quando eu estava
com um salto, com uma roupa um pouco mais formal. Eu via que às vezes a forma como eles me enxergavam e a credibilidade que eu passava era diferente. É engraçado que eu me lembro do meu pai, que ele falava muito pra mim assim: Isabela, o mundo é dos bonitos e dos cheirosos. Ele falava muito isso. Meu pai, quando ele tem algumas coisas pra ensinar a gente, ele é muito repetitivo, né? Então ele falava muito isso. E eu confesso que durante muito tempo eu não dava a devida atenção. E às vezes eu até acreditava naquilo, mas eu não dava a devida atenção. E aí até que eu fui experimentar isso, né? E eu via que quando eu comecei a me vestir de uma forma diferente, e isso não envolve somente a forma como as pessoas enxergam você, mas a forma como você está se enxergando. Principalmente, eu acho que a gente fala muito de autoestima para as mulheres, mas para os homens também. Quando você tá bem vestido, quando você tá se sentindo bem, você se porta de uma maneira diferente na assembleia. A sua autoconfiança é diferente. E isso começa pela sua aparência, né? Então, no início, como eu falei, eu só fui ver essa diferença quando eu mudei. Eu vi como eu estava muito mais autoconfiante, a forma como eu me portava, e nisso dava muito mais credibilidade. É claro que a aparência, ela não se sustenta no longo prazo e nem no médio. A aparência, ela não é suficiente para dar credibilidade ao seu trabalho, né? Um trabalho bem feito, ele é o mais importante. Isso aí não tem nada que vá substituir um bom trabalho, um trabalho ético, um trabalho transparente. Porém, a credibilidade que você passa, ela muda completamente. Eu lembro de um síndico profissional que atua na área assim, perto aqui da gente, que eu lembro que eu via ele por aí de short, de blusa de botão mais aberta, de chinelo. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, você parece um outro rapaz, um outro síndico, candidato talvez numa assembleia, né? Poxa, com uma blusa social, bem aparentada, não precisa ser uma calça social, mas uma calça jeans, um tênis. E a pessoa olhar para esses dois síndicos, quem vai passar mais credibilidade? Por quê? Eu imagino que muitas das pessoas que olham pra gente e vejam, por exemplo, um homem com a barba por fazer, um homem que não cuida da própria aparência, e uma mulher também que não cuida da própria aparência. A pessoa vai olhar, olha, poxa, se ele não cuida dele, que dirá do meu condomínio? Então essa é a imagem que a gente passa e que eu fui aprendendo nesse caminho. A Aline aqui tá dizendo que concorda, né? Que ela tem ela usa uniforme, crachá, que ela acha importante. Ela já percebeu o valor da aparência dela. E vamos pro nosso último ponto, que inicialmente eu não apresentava relatórios para os condôminos. E esses relatórios... hoje que a gente apresenta, a gente busca o que consta nele. Consta o resumo financeiro do condomínio, consta as últimas manutenções, intervenções, benfeitorias que a gente fez, os valores, por que essas intervenções foram feitas, né? E o que está em andamento. O que a gente está pesquisando valores, que a gente está agora ainda no momento de orçamento, pesquisando viabilidade, verificando o balanço financeiro do condomínio para ver se existe essa possibilidade e tudo mais. O que está na nossa mente, o que a gente tem feito. Então, assim, ele realmente é uma prestação de contas, só que não anual, né? Ela é periódica e isso normalmente gira em torno de trimestral ou quadrimestral. E a gente não fazia. O que eu fazia inicialmente somente? Eu tinha um grupo de avisos no WhatsApp. E, Isabela, por que você usa o WhatsApp? Eu, particularmente, eu acho o seguinte, eu entendo que eu tenho que facilitar a vida das pessoas e a minha vida. E hoje, o WhatsApp é a ferramenta que todo mundo usa. Todos os brasileiros, né, se eu posso arredondar assim, usam. Então, eu acredito que as empresas, elas precisam sim utilizar o WhatsApp para facilitar a vida das pessoas. Eu não tenho que atrapalhar
a vida do condômino para ele me passar uma reclamação, por exemplo. Se ele tem uma reclamação, eu quero que ele tenha acesso a mim o mais rápido possível, para eu poder mudar e para eu poder agir em relação àquilo que ele tem me trazido. Então, inicialmente, o que a gente fazia? A gente tinha esse grupo do WhatsApp, que, calma, ele era fechado. Só a síndico master, podia falar naquele grupo. E aí, a gente sempre estava colocando os avisos. Avisos de limpeza de caixa d'água, avisos de algum problema no portão, algumas intervenções que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente estava atualizando ali. Só que a gente não apresentava esse relatório. E o relatório, o que eu prezo nesse relatório? Pela boa aparência. Tem que ser um design bonito, atrativo, algo colorido, né? Porque isso é um dos erros que você vê, inclusive, avisos de elevador, circulares, né? Tudo que é muito preto, branco, sem figura, sem nada muito... Então, isso não chama a atenção das pessoas. Então, um relatório com um design bonito, um design moderno e realmente simplificado, mas com as informações mais importantes, a gente viu o seguinte: o pessoal fala assim, nossa, realmente, né? Eles estão trabalhando. Além deles estarem cumprindo com as obrigações do condomínio, além deles estarem fazendo as manutenções do condomínio, eles estão ainda tendo a preocupação de criar um relatório e de apresentar isso pra gente. E isso, pessoal, facilita muito na prestação de contas do final do ano. Por quê? Primeiro que você pode pegar todos esses relatórios e elaborar uma apresentação final para apresentar na Assembleia, por exemplo. E aí, como que eu faço? Isabela, como que você alimenta esse relatório? Eu uso, todo mundo sabe aqui que eu sempre falo, se você não sabe, se não tá me acompanhando, eu uso o Trello. E até inicialmente, eu usava o Trello de uma forma muito básica. E a forma básica do Trello ajuda muito o síndico. Aquele, por exemplo, a fazer, fazendo e feito. Ele ajuda, ele organiza, ele te ajuda a organizar de alguma forma. Só que eu comecei a usar o Trello de uma forma muito mais automatizada e que aí ajudou realmente, assim, de forma brilhante. Não é o nosso tema central de hoje, né? Porém, é a forma como eu alimento os relatórios que a gente faz periódicos. O que eu fiz no Trello? Eu fiz uma automatização do seguinte: eu tenho uma coluna de concluídos. Então, tudo que foi concluído no condomínio, assim que for concluído, a gente adiciona tudo que precisar, toda a documentação necessária, e a gente arrasta ele para a coluna de concluídos. Assim que eu arrasto para a coluna de concluídos, eu coloquei a automatização que ele vai para o topo dessa coluna, porque se eu arrasto no meio, ele vai ficar ali no meio. Se eu arrasto no final, vai ficar no final. E aí eu entendi que era mais interessante arrastar para o topo, e aí fica a atualização de forma decrescente. Então eu vejo primeiro as primeiras atualizações até as últimas, só que na hora de fazer um relatório eu vou precisar só das primeiras atualizações, das atualizações dos últimos, do último 1 mês, 2, 3, 4 meses ou 6 meses, isso vai depender da forma como você vai fazer esse relatório periódico, né? E aí, além disso, além dele ir para o topo, eu coloquei o seguinte: quando um quadro for arrastado por concluídos, o que vai acontecer? Ele vai colocar a data do dia da conclusão e vai colocar lá o checkzinho de que aquilo ali foi feito. Ou seja, na hora de eu fazer o meu relatório, eu já tenho ali todas as últimas datas, eu consigo ver, eu quero pegar todas as intervenções realizadas a gente está no início de junho, então eu vou fazer de maio, abril e março. Então vai estar ali todas as datas, eu só vou entrar rapidinho em cada uma delas, já vão estar todas as informações, todas as fotos, e eu anexo no relatório que eu criei dentro do Canva, um modelo de relatório nosso, né, dentro do Canva. E nisso eu só faço o seguinte: eu só vou mudando, já é o modelo, eu mudo de condomínio para condomínio. Né? Então, assim, é um relatório que ele, além disso, além de todas essas informações, eu coloco também na última página, por exemplo, acesse aqui
a convenção do condomínio. Acesse aqui o regimento interno. Ou então faça uma reclamação, faça uma observação. E como eu salvo em PDF, a pessoa quando clica nesses botões, ou ela vai direto para o meu WhatsApp, para poder dar a sugestão, a reclamação dela, ou ela vai para essa aba dentro do Drive que está salvo, por exemplo, a convenção do condomínio. E aí você imagina, nossa, como isso facilita a vida do síndico, a vida de prestação de contas, a vida daquilo que eu falei que o conselheiro falou para mim, da gente fazer o gol e balançar assim a camisa para os condôminos. É justamente isso que a gente está fazendo. Olha aqui, eu não estou só fazendo gol. Eu quero que vocês vejam o que a gente tem feito. Não para engrandecer o nosso nome, assim, mas para vocês verem as coisas que estão acontecendo no condomínio e verem como o condomínio tem melhorado, né? Como o condomínio tem cumprido com as suas obrigações, né? Então, assim, antes, como eu falei, eram avisos soltos e às vezes as pessoas não olham o WhatsApp assim, com frequência, por exemplo, né? Então ela não vai ver, realmente no mês tal ela fez isso, no mês tal ele fez aquilo. Só que com o relatório, a gente mostra, olha aqui tá o relatório de prestação de contas, acompanhe e tudo mais, não sei o quê. Então a pessoa vê como o nosso trabalho seja durante aquele período, 3, 4 meses, ou também quando o relatório é de toda a gestão, né? Eu vi aqui como você alimenta essas demandas da rua, demandas do dia a dia. Usa o app do Trello. Sim, a gente coloca, chegou uma demanda, ela vai pro Trello. Chegou uma demanda, ela vai pro Trello. Hoje, a gente tem as seguintes colunas, vou ver se eu lembro aqui de cabeça. Tarefas da semana, eu tenho em andamento, então coisas que ainda dependem da gente, da Síndico Master. Eu tenho uma outra que é aguardando conclusão. Então, às vezes é o seguinte, tudo que a Síndico Master podia fazer, ela já fez. Ela só está aguardando a conclusão de um terceiro. E aí entra o planos a pequeno, médio e longo prazo e concluídos. Basicamente, assim, são essas colunas que a gente tem no quadro de cada condomínio. Então, por exemplo, eu vou falar disso bem rápido, porque eu falei que seria breve, né? Porém, assim, eu coloquei uma automatização, por exemplo, que quando eu adiciono uma tarefa lá dentro da coluna tarefas da semana, automaticamente vai criar um cartão espelho dentro do quadro da mesa da minha assistente. Então, ela vai entrar lá e já vai estar lá, tarefas da semana. Por exemplo, eu coloquei que um condomínio, eu fui lá e vi que tem uma moradora com entulho na garagem, na vaga dela. Então eu vou colocar lá, comunicar a moradora que ela tem um prazo tal para retirar e tudo mais, não sei o quê. E aí isso já vai entrar automaticamente no quadro dela. Falando assim, pode parecer de uma forma um pouco difícil, mas é muito, muito fácil. E aí voltando para esse último tópico. Então, inicialmente, gente, eu não fazia esse relatório. Mas por quê? E aí é isso que eu queria que vocês, síndicos, entendessem. Que é uma coisa que nós passamos. Muitas vezes a gente se perde nas demandas do dia a dia. Porque são muitas. Porque a gente tem que visitar condomínio, a gente tem que pedir orçamento. A gente tem que acompanhar o que tem sido feito. A gente tem que acompanhar os serviços que estão acontecendo no condomínio. E a gente ainda tem que prestar contas. E aí o que acontece? A gente fica só na primeira parte. A parte que dá um trabalhozinho, mas que na teoria não vai, por exemplo, solucionar uma pendência, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o orçamento ou eu vou parar aqui para fazer o relatório? Não, eu vou pegar o orçamento, porque isso é mais urgente. Só que a gente não vê a longo prazo como isso atrapalha o nosso mandato. Como isso prejudica a nossa prestação de contas. Então, foi isso que, quando a gente começou a fazer o relatório, eu falei, uou, que coisa incrível. Porque a gente coloca resumo de inadimplência, a gente coloca tudo. Então, o condômino ali, ele só não vai ver realmente, se ele não quer. A gente não pode obrigar, né, ao condômino ver, mas o nosso papel é sempre estar informando da maneira mais fácil para ele, né, para ele poder ver o nosso trabalho. Que, Isabela, a gente tem que ficar falando toda hora que a gente está fazendo? Sim, a gente precisa sim estar mostrando para os condôminos. Por quê? Muita coisa, gente, é oculta. Quando você troca uma sinaleira, quando você troca algo ali dentro da caixa de
da caixa de máquinas, da caixa da casa de incêndio, ninguém tá vendo aquilo. Então você precisa sim comunicar a eles. Então, pessoal, falei um pouco aí. Olha, não passei do meu tempo, 12:30. Falei dos erros que eu cometi na minha carreira, de coisas que eu fiz e que que a gente tem cada dia mudado, e a gente precisa sempre se atentar para a gente não voltar a cometer aqueles erros. Enfim, então espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, manda pra mim aí no direct. Qualquer dúvida sobre o Trello, sobre esses relatórios, manda no direct pra mim que eu vou responder lá vocês, tá bom? Então, um abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.